Apocalipse, capítulo de número 3, a igreja em Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem 7 Espírito de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebidos e ouvidos, e guarda-o e arrependa-te, e, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andaram de branco, porquanto são dignas disso. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de Deus Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, glória a Deus. Confessarei o seu nome. A gente podia até fazer aqui de trás para frente essa promessa, né? Eu vou confessar o seu nome diante do meu Pai. A gente teve a questão do novo nome, né? Em outra igreja, o que vencer, ele vai receber esse novo nome, né? Uma pedra com um novo nome que só quem conhece é aquele que dá. E agora nós entregamos nossa vida para Cristo e nós confessamos Cristo como Senhor, né? Nós declaramos, né? É até uma questão nossa de chamar as pessoas para frente no culto. Olha, quem quer entregar a vida para Cristo, e as pessoas confessam publicamente que estão recebendo Cristo como Salvador. Essa igreja, fazendo aqui de trás para frente, essa igreja recebe uma promessa gloriosa. Aqui é Cristo que vai confessar diante de Deus cada um de nós, aqueles que forem até o fim. Eu confessarei diante do Pai. Ele, o Cristo, vai confessar. Esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é meu, esses aqui são meus. Aleluia. Glória a Deus. Então é algo. A gente não tem palavras para. Não tem. Cristo vai estar confessando. É muito, muito alto. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai. Vamos tentar aqui imaginar, vamos tentar pensar um pouco nesse cenário. Igreja, Cristo, e Cristo confessando diante do Senhor, nosso Deus, cada um de nós. Aí eu me lembro do salmista: Senhor, quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Mas olha o tamanho desse amor, olha a profundidade desse amor, olha a grandiosidade desse amor que confessa. Homens foram remidos, aceitaram, reconheceram o seu sacrifício, mas homens pecadores, mas que agora foram revestidos da imortalidade, foram revestidos da incorruptibilidade, e agora podem, com uma roupa nova, se apresentar diante de Deus. E quem vai confessar é o próprio Cristo. Então olha a promessa para essa igreja, olha a promessa para a igreja de Sardes. E a igreja de Sardes, tratando agora do seu contexto cultural, a cidade de Sardes era uma cidade que tinha essa questão de eles se gloriarem por ter conseguido um tingimento de lã, ou uma lã preta. E aí vem o contraste, né? Aqui não é lã preta. Vocês vão andar comigo agora com roupa branca. Vocês vão andar comigo agora, vocês vão receber um linho fino. É símbolo de santidade, todas essas questões. Olha, Deus falando através de João as profundas promessas, e não sei se foi o Márcio, você que usou, são muito altas, né, para a gente pensar.
E em Sardes, na cidade, qual que é a marca de Sardes? Sardes tem uma marca que lá em Sardes é o centro do culto a Dionísio, ao deus Baco, e onde se sacrificava lá o bode, né? Tanto é que o termo trágico de tragédia, né? As tragédias gregas, todas essas questões, a expressão mesmo é em referência ao bode que é sacrificado no culto a Dionísio. Então, né, ele tem a tragédia, o bode sacrificado. Então, essa cidade onde existe esse culto pagão é a cidade que precisa ser vigilante. Aí a gente volta para o começo da epístola, para a orientação à igreja de Sardes, quando Jesus fala assim, olha, primeiro uma exortação, tu tem nome de que vive, mas tu está morto. A gente lembra da igreja que, olha, você é pobre, mas você é rico. Aqui você diz que tem o nome de que está vivo, mas está morto. É a questão de aparência. Uma questão de uma espiritualidade de fachada, que é o que Paulo fala aos Gálatas. Deus não leva em conta a aparência. Sim. Deus não. Deus vai sondar o coração, Deus vai olhar o nosso coração. Então essa espiritualidade que aparentemente é viva, mas quando Deus olha assim e fala, é morta. Tem um texto, eu não me engano, não me lembro se é em Amós, eu acho que é em Amós. Deus fala dos cultos barulhentos, dos cultos assim, que tem muita coisa, mas ele não recebe. E aqui ele usa essa analogia, obviamente, fazendo um parênteses, não é que quando tem ali um culto com manifestação do Espírito Santo, barulho, não, que Deus, não, nós somos pentecostais, nós cremos na manifestação do Espírito Santo de Deus. A grande palavra aqui de exortação é de uma espiritualidade de fachada. Parece que está vivo. Tem jeito de que está vivo, mas quando Deus olha assim... Quando ele sonda, assim, é uma espiritualidade morta. E aí, quando ele fala assim, olha, você tem nome de que vive, está morto. E aí tem uma questão aqui no versículo 2, e que depois vai se repetir, que é assim, ser vigilante. A igreja de Sardes, com certeza, quando recebe essa carta, eles vão falar assim, eu sei do que Deus está falando aqui. Aqui eles sabem do que Deus está falando. Por quê? Porque Sardes, apesar de ser uma cidade fortificada, foi tomada 2 vezes por causa de falta de vigilância. Só existia um ponto que era possível acessar Sardes em tempo de guerra, tudo, porque era uma cidade fortificada. Só tinha um ponto, um ponto que era possível acessar. Por incrível que pareça, Sardes foi tomada 2 vezes porque deixaram de vigiar esse ponto. 2 vezes. Então, olhando aqui para nós, existe um ponto que eu preciso vigiar. É nesse ponto que o nosso adversário vai procurar. Sabe, na fenda? Ali, é naquele ponto. Então tem muitas questões que eu preciso estar atento e manter o distanciamento e a vigilância em todo o tempo, 24 horas por dia. Quando nós falamos de pessoas, foi um assunto que a gente falou nos bastidores, né? Quando nós falamos de pessoas que são dependentes químicos, e aí tem um processo mesmo no corpo, o corpo pede a que seja ingerido ou inserido aquela questão, seja uma bebida, seja alguma outra coisa. Uma pessoa dessa liberta, e Deus liberta mesmo. Eu conheço várias pessoas que foram libertas mesmo por Cristo, e elas mantêm ali a vigilância, mantêm essas questões todas para que elas não voltem a essa mesma questão. Só vai entender essa questão quem é um dependente químico. Para quem não é, ele não entende muito bem. Mas para o dependente químico, ele precisa manter sempre um afastamento daquela questão. Ele não pode estar, por exemplo, num ambiente onde tem a oferta dessas questões, porque para ele é muito ruim, porque ele tem essa questão. Então, quando vem a questão para Sardes, olha, ser vigilante, aí eles vão falar, João está falando, Deus está falando da questão aqui, usando a questão da cidade, que por 2 vezes foi tomada, porque deixou de vigiar.
Então esses cristãos precisavam ser vigilantes e confirmar o restante que estava para morrer. Olha Deus dando oportunidade. Porque não achei as tuas obras perfeitas. Aqui perfeitas não é sem erro, mas é completa, suficiente. Não eram obras que de fato, quando apresentadas diante de Deus, ia passar. É a questão do tribunal. O tribunal de Cristo, aquela questão onde as obras serão postas e assim. Vamos ver se vai passar aqui pelo fogo. Essas obras, se elas vão queimar. Qual o desígnio do coração quando elas foram feitas? Então tem essa questão, essa obra ela não é completa, ela não é suficiente. E aí a orientação para lembrar do que tem recebido e ouvido e guardar e arrepender. Mais uma vez a questão do arrependimento. E olha que interessante a questão da vigilância. Lá no versículo 3 fala novamente: e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora a ti virei. Então é a questão da cidade. A cidade fala assim: eu virei quando você não espera e você vai ser surpreendido. Porque há uma questão em relação a uma necessidade de uma vida de santidade, uma vida com Cristo. E Deus, na sua onisciência, na sua presciência, no seu poder, Deus não estabeleceu data para a vinda de Cristo. Ele falou: observe os sinais. Imagina se tivesse a data certa. A bagunça. A bagunça, a expressão é essa, a bagunça. Mas os cristãos que servem a Cristo servem por medo? Não, servem por amor, tudo. Mas há muitos que falam assim: qual é o dia? É dia tal, 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 tal? Não, deixa eu aproveitar quando na verdade é desfrutar dos prazeres e daquilo que o diabo oferece. Porque assim, a oferta que o diabo faz para Jesus é uma oferta que ele está colocando aí para quem quiser aceitar. Obviamente não dentro daquelas proporções, porque ali tinha uma outra questão, mas a oferta está aí. Se você prostrar e me adorar, eu vou te dar isso. O pacto é esse, então está combinado. E então tem essa questão que Deus, na sua onisciência, não estabeleceu data. Por quê? Porque a gente precisa estar vigiando em todo tempo. E vigilância nunca é demais. Orar e vigiar, vigiar e orar em todo tempo. Há uma necessidade de vigilância constante. Porque Cristo, primeiro porque a vida de vigilância é uma orientação bíblica, porque a santidade é um desejo de Deus. E porque eu nunca sei quando eu vou ser surpreendido e quando Cristo virá. É óbvio que nós aguardamos a vinda de Cristo para agora, para já. Nós aguardamos a vinda de Cristo. E isso é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que cremos, isso é resultado da fé que foi gerada no nosso coração. E quando a gente fala que quando nós falamos que nós esperamos para agora, também tem a questão que o poder da vida não está nas minhas mãos. Fazendo mais aqui uma fala com muito cuidado, a questão da pandemia, ela trouxe uma perspectiva para muitas pessoas que a gente não tinha, do achatamento da vida. Estou saindo um pouquinho aqui da questão espiritual, falando mais da questão assim, psicológica, porque algumas pessoas acabaram ficando em profunda angústia porque viram a morte mais perto do que elas imaginavam. Nunca tinham visto a morte tão próxima assim. Então, obviamente que a forma como tudo foi sendo conduzido, um cenário de apocalipse, de caos sendo noticiado, tudo isso desencadeou uma série de problemas de ansiedade nas pessoas. No entanto, as pessoas começaram a ver que elas morrem. Por incrível que pareça, as pessoas começaram a perceber que elas morrem. E esse achatamento da vida, essa questão assim... porque não morreu gente só de 80 anos, morreu de 70, de 40, de 30, de 20, morreram várias pessoas. Tem outras questões, mas morreram várias pessoas. As pessoas acabaram vendo esse achatamento da vida e começaram assim, as pessoas morrem, não morre só velho, não. Então, conforme a gente tem essa percepção, a gente precisa entender que a gente precisa vigiar em todo tempo, a gente precisa buscar a santidade em todo tempo, porque senão eu posso ser surpreendido. Cristo é muito claro aqui, eu venho a ti como um ladrão.
E usando essa parábola, essa comparação, o ladrão vem na hora que não espera. Eu já tive o infortúnio de ser roubado e assim, é algo inesperado. Aquela sensação, aí você fica assim, poxa, a gente é muito reativo, a gente compra o cadeado depois que estourar a porta. Não, vamos comprar um cadeado agora, vamos colocar aqui o cadeado, porque já arrombaram. Então a gente tem muito dessa questão assim, e aí Cristo dá o alerta, ser vigilante. Ó, igreja de Sardes, a cidade de vocês foram tomadas 2 vezes, precisam vigiar, então vigiem. Porque se vocês não vigiarem, eu vou vir como um ladrão. E aí ele fala lá, mais uma vez, né, para a gente encerrar essa carta, que lá em Sardes tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo vão andar de branco, que é a questão que a gente fez de trás para frente. Em Sardes tinha muito essa questão da lã, dessa lã tingida, essa lã preta que era valorizada, e aí Cristo agora se contrapõe. Falou, não é isso. Isso era muito valorizado, mas não é isso. Vocês vão, na verdade, vocês vão andar de branco, porquanto são dignos disso. Então tem essa questão muito, muito clara, quando a gente pensa em vestes brancas, de santidade, de pureza. É a promessa que Deus está fazendo. Vocês vão andar comigo dessa maneira. Eu acabo voltando algumas vezes em Coríntios, porque aquele texto de Coríntios é um texto que a gente precisa ler, entender, e aí sim a incorruptibilidade, e aí sim a imortalidade, e aí sim a morte foi tragada na vitória. É aquilo. Há uma discussão ali em Coríntios e que Paulo esclarece, né, sobre como vai se dar esse processo, como vai ocorrer, e a gente olha outros textos da Bíblia que fala claramente, né, vestes brancas, santidade, está lá no livro do Eclesiastes, né, nunca falte óleo sobre a cabeça, as vestes brancas, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos. Então tem essa questão muito clara. Aos que vencerem, aos que vigiarem, aos que permanecerem firmes, eles vão andar, vou usar o texto aqui, Jesus falando, vão andar comigo de branco porque são dignas. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda mais, eu vou confessar diante do meu Pai, eu vou confessar eles, eu vou confessar o nome deles. Aí ele termina, e diante dos anjos, né, do meu Pai e dos anjos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a gente pode concluir aqui Sardes e ir para as 2 últimas igrejas dentro desse estudo aqui, que são as questões um pouco mais, principalmente a última igreja, a gente acaba discutindo um ponto porque ela tem várias questões a serem trazidas e a gente consegue contextualizar bastante.